Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Esse caso aconteceu em 2007 em Connecticut e me revoltou demais, porque a polícia falhou neste caso. A polícia americana geralmente chega no local de um crime em média em 3 minutos e entram em ação. Os policiais americanos têm salários considerados altos, na faixa de 75 a 85 mil dólares por ano. Eles precisam ter formação universitária, a maioria é formado em justiça criminal ou em direito. Então eu não consigo entender como falharam tão feio neste caso, e vocês verão por quê. É o caso da família Petit. Eles moravam em Cheshire, em Connecticut. Era uma cidade cheia de comunidades agrícolas, subúrbios, com famílias, aquela casa bem, aqueles locais com aquelas casinhas bem estilo americano, aquele jardim lindo. A família Petit era composta por William Petit e Jennifer Lynn Hawk Petit. O William era chamado de Bill, então vou me referir a ele aqui como Bill. A Jennifer nasceu em 26 de setembro de 1958 no estado de Connecticut. Tinham duas filhas lindas, Hailey Elizabeth, de 17 anos, e Michaela Rose, de 11 anos, na época dos fatos. Bill e Jennifer se conheceram 22 anos antes, quando Bill, na verdade, era ainda um estudante de medicina, no mesmo hospital que a Jennifer trabalhava como enfermeira. Eles falavam como se conheceram, era uma história muito engraçada, eles contando. Foi assim, ele achava que a Jennifer era tão bonita e ele queria mostrar para ela como que era, como é que se tirava a pressão arterial corretamente. No entanto, ele não tinha experiência alguma fazendo isso. E a Jennifer tinha muito mais experiência que ele, porque estava trabalhando como enfermeira, então ela que acabou ensinando para ele, o médico que estava dando um demitido, eu sou médico, eu vou ensinar. Acabou ela, a enfermeira, ensinando para ele. E dali se conheceram, se casaram, fizeram muitas coisas, passearam muito, viajaram muito, uma família muito feliz. A Jennifer era muito gentil, inteligente, atenciosa. Seu pai é um pastor da igreja evangélica. O Bill era um médico dedicado à sua carreira. A família estava muito feliz. A Jennifer tinha 48 anos, estava trabalhando como co-diretora de um centro de saúde em um internato local, e Bill, de 50 anos, estava trabalhando como endocrinologista no Hospital Central de Connecticut. A filha mais velha, Hailey, planejava estudar medicina como seu pai, mas ela também começou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar as pessoas com esclerose múltipla. Sua mãe, a Jennifer, havia sido diagnosticada com isso quando ela ainda tinha 9 anos de idade, e ela meio que tomou em suas próprias mãos esta causa. Ela queria desesperadamente que a sua mãe sobrevivesse, então ela começou a fazer isso quando ela tinha apenas 9 anos. Ela estava escrevendo cartas para amigos, familiares, pedindo-lhes para patrocinar uma caminhada que ela estava fazendo, a tal ponto que ela havia criado dezenas de campanhas na escola. A mais nova, a Michaela, era conhecida por ser amorosa, gentil, atenciosa, um pouco tímida. Dia 22 de julho de 2007, era um domingo normal, toda a família foi junto à igreja. Então depois o Bill foi jogar golfe com seus amigos, a Hailey foi à praia com as amigas, e depois a Jennifer e a Michaela também iam para a praia, mas precisavam ir a uma loja, um mercado, para comprar os ingredientes para fazer o jantar naquela noite. Então meio que a família ali se separou e souberam que na hora do jantar voltaram a se encontrar. Fizeram ali um belo jantar, assistiram um pouco de TV antes de irem para a cama. E foi um domingo normal para eles. Então foi exatamente naquele dia que tudo aconteceu. Eles jantaram, a Michaela fez um prato maravilhoso de massa. Foram dormir por volta das 23 horas. E na manhã seguinte, 23 de julho, um vizinho ouviu uma batida na porta. Quando ele respondeu, ele não reconheceu o homem que estava do lado de fora, porque ele foi severamente espancado. Ele não conseguiu reconhecer que aquele homem era o vizinho dele, o Bill. Ele chamou a polícia. Um banco, uma moça que trabalhava no banco, ligou para a polícia dizendo que uma mulher entrou no banco, alegou que o nome dela era Jennifer Petit. Ela solicitou que fosse retirado 15 mil dólares da conta dela, e ela deslizou um bilhete para o caixa dizendo que suas filhas e o marido estavam sendo mantidos reféns
dentro de casa. Ela disse que ela queria o dinheiro e a Caixa disse que ela sabia que ela estava falando a verdade, porque ela tinha aquele olhar que era de uma mãe para outra, como um olhar de desespero. A Caixa do banco imediatamente colocou o dinheiro para ela dentro de um pacote. E aí, o que ela fez? Ela apagou todas as luzes do banco e chamou a polícia. Mas, ao mesmo tempo, Jennifer saiu com o dinheiro e voltou para o carro. Sim, 2 homens haviam invadido a casa. E um deles a levou até o banco, ficou do lado de fora e disse que se ela tentasse fazer qualquer coisa, ele daria ordem ao outro homem que ficou com as filhas para que as eliminasse, bem como o marido dela. A polícia demorou demais para entrar na casa. Eles montaram um perímetro de carro sem identificação para que os ladrões não pudessem vê-los. E eles subiram pessoalmente, se esconderam atrás de árvores, porque era uma área muito arborizada. Então eles estavam se escondendo em cima dessas árvores, vários carros parados, nenhum deles estava com identificação da polícia. E eis que aí a polícia começou a ouvir gritos dentro da casa, mas ninguém fez um movimento. Eles foram instruídos a não fazer nada. Eles assistiram pouco depois a casa pegando fogo, ao mesmo tempo que o carro, a SUV da Petite, saiu da garagem e acelerou pela estrada. Nesse ponto, os policiais começaram a perseguir esse carro e eis que esse carro se envolveu em um acidente. O carro foi parar e eis que dentro do carro saíram 2 homens que foram ali presos. Só que quando os bombeiros apagaram o fogo, era tarde demais. A Jennifer e as filhas estavam sem vida. Mas antes disso ocorrer, a Jennifer e a filha mais nova foram violadas. Todas as 3 foram amarradas na cama. A Jennifer perdeu a vida antes do fogo dar início. Infelizmente, eles amarraram as 2 meninas na cama, jogaram gasolina e colocaram fogo com elas vivas. A mais velha tinha conseguido se soltar da cama, mas ao chegar na escada, ela acabou perdendo a vida pela inalação da fumaça, então não sobreviveu. O Bill conseguiu desamarrar-se do porão antes do fogo começar, porque ele estava muito ferido. E ele soluçava muito, dizia que lamentava que ele não pôde salvá-las. Todos disseram a ele que estavam felizes por ele ter sobrevivido e que não havia nada que ele pudesse fazer. Ele tinha ferimentos graves na cabeça, ele tinha sido espancado com um taco de beisebol, mas ele estava determinado a falar no funeral da família dele. O funeral ocorreu 5 dias depois e foi exatamente isso que ele fez. Ele precisava da ajuda para se levantar e subir até o púlpito, mas ele queria fazer. Ele contou a história de como conheceu sua esposa, falou sobre suas filhas, que na noite anterior a família jantou, como eu falei antes, tiveram uma refeição maravilhosa que a Maquila preparou, se sentaram à sala para assistir televisão e ele dormiu na cadeira. E quando ele acordou, ele percebeu que todos já tinham ido dormir e já era bem tarde da noite. Então ele não queria acordar a Jennifer entrando no quarto. Então ele voltou a dormir aonde ele estava dormindo antes. E eis que ele foi acordado quando ele já estava sendo espancado. E ele foi amarrado pelos pulsos, tornozelos, e ele já estava sem consciência naquele momento, e foi jogado no porão. Ele contou que pulou as escadas do porão depois de muito tempo, quando ele recobrou os sentidos, e ele teve que rolar pelo quintal do vizinho até ele chegar à varanda onde ele pediu socorro, e o vizinho não tinha o reconhecido, mas o ajudou. A irmã da Jennifer estava tentando falar com ela naquele dia desde cedo para planejar férias na praia e ninguém conseguia saber onde é que elas estavam. Estava amanhecendo e a família achou estranho, né? Porque a família era bem unida, eles costumavam mandar muitas mensagens durante o dia e isso não aconteceu. O que eles souberam foi algo que destruiu a vida de muita gente. Que infelizmente a Jennifer e as filhas pereceram na mão de 2 psicopatas. Esses criminosos tinham uma ficha criminal muito longa. Um deles, Joshua Komarsarveski, de 26 anos, e Steven Haynes, de 44. Joshua era considerado um rapaz muito inteligente, tinha uma memória fotográfica. Ele tinha por volta de 10 anos e ali ele começou a apresentar problemas. A família
trouxe umas crianças para morarem lá, que seriam, que nós chamamos foster care. Você não adota essas pessoas para sempre, são pessoas que você traz para casa por um determinado tempo. E parece que ali naquela época começou que uma das adolescentes que foi levada na casa, um outro menino, acabou violando o Joshua por muito tempo. Isso não o exime do crime que ele cometeu, só estou dizendo como é que foi a infância dele um pouco. Quando ele tinha 14 anos, ele já tinha sido preso, para vocês terem ideia. E depois ele foi preso já adulto 18 vezes por invasões domiciliares ao longo dos anos. 5 anos antes do ocorrido com Petit, ele foi julgado por 12 acusações de roubo. Naquele momento, o próprio advogado dele disse que ele era um perigo para a sociedade. Imagina o seu próprio advogado dizer que você é um perigo para a sociedade. Então, faz ideia que tipo de pessoa que você era. Infelizmente, ele era um predador de sangue frio, calculado, e ele tinha, segundo um juiz, uma anormalidade mental. Esse juiz disse que, por causa disso, a pena dele naquela época, dos outros crimes, não foram tão longas. Foi uma prisão, ele pegou uma prisão de 9 anos. Mas ele havia cumprido 6 anos e saiu em liberdade condicional. Ele teve até uma filha no mesmo ano com uma das namoradas dele. E ele foi libertado após cumprir 6 anos de prisão. E incrível, fazia apenas 5 dias. 5 dias que esse infeliz tinha saído em liberdade condicional, que ele resolveu unir-se a este outro para cometer esse crime. O Joshua conheceu uma moça quando ele tinha 26 anos, uma moça chamada Caroline. O pai da jovem não aprovava o namoro dela com o Joshua, porque dizia que ele já tinha as características de um predador. E ele disse que a filha era muito jovem e que esse rapaz tinha uma longa ficha policial e que ele não estava confortável com o Joshua perto da filha dele. Mas a filha tinha 18 anos, então ele não podia fazer muita coisa. Então, a namorada também tinha problemas com substâncias ilícitas, e o Josh também. Os amigos diziam que ele tinha um dom artístico, que ele queria uma vida melhor do que ele tinha tido até aquele momento, mas, pelo jeito, ele não fez nada para melhorar. Já o outro homem que invadiu a casa, Stephen Hayes, por outro lado, cresceu em uma família muito normal. Os irmãos disseram que ele era uma pessoa muito manipuladora, mesmo quando criança. Ele fazia coisas ruins, mas ele sempre culpava os irmãos e se eximia de qualquer culpa. Ele colocou uma arma na cabeça de um dos irmãos dele. Ele já tinha sido preso anteriormente. Ele também tem uma filha chamada Alicia. As pessoas começaram a culpar a polícia por não fazer o suficiente para entrar na casa. Quando aqueles homens entraram, eles entraram para fazer o roubo, segundo eles. Só que eles achavam que a casa ia ter um cofre, mas a casa não tinha cofre. Tinha algumas joias, mas aí eles acabaram vendo um extrato bancário, isso na madrugada, por volta de 3 da manhã. Eles viram um extrato bancário e viram que tinha $30.000, então eles resolveram ir no banco. Mas não tinha como tirar tudo de uma vez do banco, mas então eles esperaram o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, lá foram para o banco, 8h30 da manhã, e o Joshua ficou sozinho com as meninas, e o Joshua acabou violando a Michaela, de 11 anos, tirou umas fotografias, mandou para o amigo dele. O amigo dele, quando voltou, a Jennifer acreditava piamente que ela ia sair viva. Ela chegou até a dizer no banco, não, eles só querem o dinheiro. Só que quando chegou lá, levaram a Jennifer lá para cima, o Stephen, e segundo o depoimento do Josh, ele viu a Jennifer sem roupa, assim, mas que ele não presenciou o ocorrido, mas sabia que ela havia sido violada pelo Stephen. E o Stephen tirou a vida dela porque o Josh acabou chamando ele pelo nome. Quando ele chamou o Stephen pelo nome, ele disse, pronto, ela já sabe meu nome. Ele disse que não tinha o que fazer, ele acabou tirando a vida dela, então ela perdeu a vida. E como que eles chegaram nesta casa? Eles disseram que na noite anterior, lembra? A Jennifer tinha ido no mercado comprar umas coisas para fazer o jantar. Eles viram essa moça, o Joshua viu no mercado,
a Jennifer com uma moça, depois, com a menina, viu que era um carro do ano, uma BMW, ele seguiu, foi na casa dele, falou, nossa, que casa grande, bonita, né? Aí, o que resolveram fazer? Ele falou, eu vou contactar aquele meu amigo, que eles estiveram presos juntos, e ele falou, pô, amigo, vamos lá, deve ser gente rica, carro do ano, casa grande, vamos lá. E eles resolveram entrar naquela noite na casa para fazer um roubo, que segundo eles, tudo deu errado. O Josh, no depoimento dele, depoimento muito longo, ele exime da responsabilidade. Quando Stephen voltou para casa do banco, ele passou num posto de gasolina e ele colocou $10 de gasolina num galão, ou seja, então ele já tinha o intuito de tocar fogo na casa. E segundo o outro jovem, ele disse que não. O Josh, ele disse não, que ele não sabia nada disso. E quando ele começou a jogar gasolina por tudo, ele falou assim, cara, não acredito, você vai fazer isso com as meninas vivas? Ele falou, vou. Segundo ele, palavras dele, mas também não fiz nada para impedir. E segundo ele, o Stephen que jogou gasolina, elas acabaram perdendo a vida devido a isso. Os investigadores foram até a casa dos pais do Josh para dizer que o Josh tinha invadido uma casa e 3 pessoas perderam a vida. Os pais disseram que eles tiveram que postar uma nota na frente da casa, dizendo que tinha a mais profunda simpatia pela família Petit, que eles não conseguiam entender porque algo assim aconteceu. O Josh disse que era apenas uma invasão domiciliar que deu terrivelmente errada. Ele viu a família, achou que podia pegar um dinheiro e poder comprar as coisas que ele queria, substâncias ilícitas que ele queria, e depois eles iriam embora daquela casa, mas que tudo saiu do controle pelo que o Stephen fez. Eu vi uma entrevista do Bill em que ele disse que ele esteve com raiva de Deus por muito tempo. Ele disse que alguns amigos disseram que Deus o entenderia, mas ele disse que ele não acredita que Deus tem controle, palavras dele. Eu não acredito que Deus tem controle de tudo aqui na Terra. Eu acredito em Deus e eu não acho que Ele queria que a minha mulher e minhas filhas fossem tiradas desse mundo de uma forma tão brutal. Ele disse que ele pensou muitas vezes em tirar a vida dele e ele foi entrevistado pela Oprah e a Oprah perguntou, e por que você não tirou? Ele disse, porque eu acredito na palavra de Deus e se eu tirasse a minha própria vida, eu não poderia me reencontrar com a minha família na eternidade. E eu quero poder vê-las um dia. Então, só por causa disso, eu acabei não tirando a minha vida. Que coisa terrível. Aí, o que aconteceu naquele dia? Para mim, era premeditado. Por que eles foram comprar gasolina antes? Eles sabiam. Eles, à tarde, quando viram, no finalzinho do dia, elas no mercado, colocaram ali, já sabiam que eles iriam roubar. Infelizmente, a família acabou perdendo a vida. E o mais chocante foi a falha da polícia. A polícia teria que ter invadido a casa na hora que ele saiu do banco. Em menos de 2 minutos, a polícia já estava atrás dele. Eles pararam o carro. Eles estavam todos ali equipados para entrarem. Mas segundo eles, depoimento, a polícia disse que achava que era apenas um roubo. E estavam aguardando ordens para que eles pudessem entrar. Alguém falhou muito, muito feio ali dentro. Mesmo quando escutaram os gritos da menina, eles não entraram na casa. O que eles não contavam é que os homens iam jogar gasolina e tocar fogo e ir embora. Mas a demora deles em fazer isso, eles teriam que ter agido em 3 minutos. Eles levaram quase 45 minutos, sendo que eles estavam fora da casa. E poderiam ter feito isso e não fizeram. É muito triste de pensar que a Jennifer, a Hayley, a Michaela perderam a vida de uma forma tão sem sentido na mão de 2 psicopatas. Incrível que o Josh é filho de um pastor, foi criado na palavra, tem os ensinamentos, mas mesmo assim resolveu desviar-se do caminho. A mãe dele disse que naquele dia que ele saiu de casa, ele estava com um agasalho e esse agasalho tinha um capuz. Ela falou que naquele dia, quando ela viu o filho sair de casa, ela pensou, ele vai fazer algo. Porque quando ele saía de capuz, é porque ele ia invadir alguma casa e se esconder.
Gente, foi tão terrível as fotografias que o júri teve que receber aconselhamento psicológico por causa do trauma que eles viram. As evidências foram tão perturbadoras que eles precisaram de tratamento médico. A família do Josh, primeiramente, disse que o renegava como membro da família, não queria mais nada com ele. Só que no dia do julgamento deles, eles mudaram a história e foram lá com fotografiazinhas do rapaz. Olha como ele era querido, aqui ele com 5 anos, ele aqui com 10 anos, e falando como ele era querido, querido. O Bill ficou tão revoltado vendo aquela palhaçada que ele levantou-se e ele saiu da sala. Ele não conseguiu nem ficar ouvindo aquilo. E lá a mãe pedindo clemência, que não fosse aplicada a pena capital, que desse a prisão perpétua. Uma hipocrisia, né? E esse rapaz, o Josh, ele tinha um diário e ele escrevia coisas. Num diário dele estava escrito assim: à noite eu vim para roubar, não joias e dinheiro, mas sua segurança pessoal, a sua privacidade, a sua segurança. A dor emocional que sinto por dentro todos os dias, eu vejo manifestado no rosto dos outros. Obviamente que não exime da culpa do que ocorreu, mas pelo jeito era um rapaz totalmente perturbado. Coisas que aconteceram com ele na infância, o seguiam, o perseguiam, foi violado por muitos anos. E ele tinha essa dor emocional, mas como eu falei, isso não o exime. E ele está onde ele merece. Os dois receberam a pena de morte, só que depois foi comutada a pena de morte em prisão perpétua. E eles vão passar o resto da vida deles na prisão. A irmã do Josh, a Naomi, disse que o Joshua estava com raiva de Deus, com raiva dela, com raiva do pai, com raiva do mundo. Ela disse que seu irmão prosperou muito na época que serviu o exército, mas regrediu depois, quando se envolveu com substâncias ilícitas. Saiu no jornal britânico Daily Mail que a mãe dele suspeitava que naquela noite, como eu falei, ele já ia fazer algo errado. Gente, ela já tinha essa suspeita. Gente, eu já ligava ali para a polícia. Falava, olha, meu filho toda vez que sai com essa roupinha aqui, ele vai fazer alguma coisa. Ele acabou de sair. Eu teria dado esse telefonema. Mas ela não o fez. Infelizmente, em 2015, né, devido Connecticut abolir a pena capital, os infelizes foram condenados somente à prisão perpétua. O pai das meninas, o Bill, ele criou uma instituição chamada Memorial Fund, onde ele diz que a filha dele era tão apaixonada pela causa, por pessoas que sofrem da mesma doença que a mulher dele sofria, e que ele resolveu dar continuidade nesta associação. E foi lá dentro, 5 anos depois do ocorrido, que ele conheceu uma voluntária da fundação, Christine Puloff. No dia 5 de agosto de 2012, eles se casaram e no ano seguinte tiveram um filho. Hoje ele administra a associação, ele tem um filho de 5 anos, mas ele disse que para sempre vai estar ali na memória dele a esposa e os filhos. Que caso triste. Como que a humanidade consegue chegar a esse ponto? Eu vejo vídeos o tempo todo de animais no YouTube. E eu vejo o que os animais fazem para proteger os filhos. Eles são capazes de tirar a vida de um animal do outro para preservar a integridade física dos filhos. E eles são seres irracionais. E nós vemos aqui 2 homens que simplesmente nunca tiveram empatia por nada nem por ninguém e se sentiram superiores e passaram por cima de toda decência. Claramente, a mola do caráter destes homens eram quebradas. Triste ver que a filha do Steven o visita na prisão e diz: meu pai não é esse homem que fez uma coisa dessa. Ela sabe que ele fez, mas é como se ela estivesse dizendo: aquilo foi uma coisa que ele fez, isso não é quem ele é. Ele escapou, ambos escaparam da pena capital, mas certamente existe um lugar no inferno reservado para esses 2.
Esse é o caso de hoje. Vocês acharam interessante? Digam aqui. O que vocês acham? Vocês acham que, como eu falei, a pena foi comutada para prisão perpétua, porque o Estado de Connecticut aboliu a pena capital. Vocês acham que uma pessoa deveria receber a pena capital, ou vocês acham que essa pessoa deveria cumprir a pena e passar o resto da vida, todos os dias, dentro de uma prisão? Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que seria justo. Não deixe de deixar o gostei aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve.